Então vamos lá, galera, Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10 é a nossa aula, Bible School. Nós estamos falando sobre causas de maldição, ok? Só para recapitular, nos vídeos anteriores nós falamos sobre esterilidade crônica, sintoma número 3, página 70. Sobre armadura de cristão. O senhor Valdenir que deu para nós quando ele pregou. Tá bom. E ele resumiu. Vou falar. Tá bom. Nós falamos também sobre quadros de desintegração familiar. Falamos sobre, iniciamos, né? Vamos ver se a gente termina hoje, com certeza vamos. Sobre insuficiência econômica contínua. É o sintoma número 5, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes, mas sempre o dinheiro acaba, nunca tem dinheiro suficiente, como também uma das possíveis causas de maldições, ok? E hoje nós vamos continuar falando sobre isso e entrar depois no sintoma 6 e sintoma 7. Sintoma 6 é situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes. E o sintoma 7, fracasso crônico associado à história de suicídios na família. Então nós vamos nos basear aqui em Efésios 6:10. A Bíblia Sagrada diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tá? Então, nós cremos nisso, nós cremos que quando nós estamos enfrentando demônios, nós estamos falando de influências malignas, de causas de maldição, nós precisamos nos fortalecer do Senhor. Inclusive nós temos aqui uma oraçãozinha, né, que a Beth pode disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, tem na secretaria da igreja, que é uma oração que a gente faz diariamente na batalha aqui, e que você pode fazer na sua casa também. Nós cremos que a armadura de Deus não é apenas um elemento simbólico, metafórico, um símbolo de realidades espirituais. Também é isso, né? Você pode observar que cada uma da espada do Espírito, escudo da fé, né? Várias coisas ali tem um simbolismo por detrás também. Mas nós cremos que quando estamos batalhando espiritualmente, quando estamos enfrentando demônios, da mesma maneira que um soldado precisa se armar, se preparar, se resguardar, se proteger para ir para a batalha, o guerreiro espiritual de Efésios capítulo 6 também precisa se revestir do Senhor e da força do seu poder. E logo em seguida Paulo diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Ou seja, é uma vestimenta, é uma realidade no mundo espiritual que você pode se apropriar através da fé, ok? A oraçãozinha aqui, só para você, eu vou ler rapidinho. Ela é assim: a oração da armadura de Deus. Claro que não é algo mágico, não é algo esotérico, nada disso. É uma oração, é um resumo do que fala Efésios 6 que nós lemos aqui. E um resumo de maneira transformado para oração. Tá bom? Você vai observar que é totalmente baseado no que nós lemos aqui em Efésios 6, de 10 a 21. Eu falo assim, né? A gente ora assim: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Vamos falar junto? Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Pela fé eu tomo posse de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, coloca sobre mim o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Calça os meus pés com as sandálias da tua armadura, do Evangelho de Jesus, para a proteção dos meus passos e para pisar todas as obras do inimigo. Eu tomo posse do capacete da salvação para proteger
a minha mente e os meus pensamentos. Livra-me de toda tentação. Pela fé, eu me protejo com o escudo da fé, para que todos os dardos inflamados do inimigo caiam por terra, sejam destruídos pelo poder de Deus. Eu tomo posse também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tomo posse de toda a armadura de Deus para minha proteção pessoal, no espírito, na alma e no corpo. E peço também a proteção do sangue de Jesus sobre a minha vida e a proteção dos anjos de Deus durante esse dia, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Então isso é uma realidade no mundo espiritual que você, através de uma oração, fazendo, é claro, com o coração, com fé, crendo, você se apropria dessa armadura de 6 para combater os seus inimigos espirituais. Nós já temos essas promessas. Lucas 10:19 diz que eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos de demônios. Serpentes, lembra do diabo. Escorpiões, aquele que quer nos ferrar, aquele que quer nos machucar, nos ferir, nos envenenar. Quem é que quer fazer isso? Os demônios, né? Mas a Bíblia diz assim, e nada vos fará dano algum. Ou seja, se eu tomar posse do Senhor na força do seu poder, tomar posse da armadura, exercer a minha fé sem legalidade, sem brechas na minha vida, coisas ocultas, vida dupla, vida errada, vida torta, né? Mas sim com uma vida coerente com o Evangelho de Jesus, uma vida séria, temerosa, uma vida em dia com Deus, né? Tomando posse do sacrifício de Jesus, da justiça de Jesus, do poder do sangue de Jesus, você pode enfrentar qualquer demônio pela graça de Deus e triunfar sobre eles. E já lembra também, né, pastor, que tem o nome livre lá no... Tem o nome escrito lá no... Isso, daí logo embaixo ele fala, alegrai-vos antes, não porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, quem é que os demônios temem? Quem tem o nome escrito no livro da vida. Eles sabem quem tem o nome e quem não tem. Quem tem, está em dia com Deus, tem autoridade, está andando uma vida reta diante do Senhor, tem a autoridade do cabeça do corpo. O corpo somos nós, o corpo de Cristo. O cabeça é quem? Jesus. A autoridade de Jesus está sobre nós, quando o nosso nome está escrito no livro da vida, porque a gente está vivendo uma vida coerente com Jesus. Tá bom? Então vamos entrar aqui, voltando, né? Geralmente as perseguições espirituais, ali no finalzinho da 72, só para lembrar, são através de perdas e roubos frequentes, dívidas constantes, consumismo exagerado, incontinência financeira. Nós até brincamos, né? Demos risada aqui, a dinheirorreia. Fala comigo, dinheirorreia. Fala assim, está amarrado, nome de Jesus. Né? Ou seja, incontinência financeira, aquela pessoa que não se contém, é compulsiva, enormes gastos, né? Desnecessários e até sem explicação. Todo tipo de compulsão incontrolável aponta para uma questão, às vezes, de exploração, perseguição maligna, ou então uma deformidade, né, de caráter, né, de personalidade inconstante, volúvel e tal, que precisa da graça e do poder de Deus. Também a questão da avareza, né, aquela pessoa que segura demais, que é avarento, que só quer tudo para ele, que segura demais, né? Que não faz o dinheiro girar, que não é generosa, que só pensa em si, é egoísta e tal, também pode atrair espíritos malignos, perseguidores, né? E gera esse medo paralisante, né? De passar necessidades. Geralmente é traumatizada, tem uma ferida na alma, não é bem resolvida nessa área. E também, colocou aqui, casos de bancarrota e falência na família, principalmente quando tem vários casos disso. Provavelmente tem alguma perseguição espiritual nesse sentido. Pais e avós que eram ricos, simplesmente perderam tudo e tal, outros exemplos nesse sentido. Então vamos continuar aqui. Sobre educação financeira, gente, é importante considerar
que uma das principais causas das desordens econômicas é a má educação financeira. Ou seja, a pessoa destrambelhada com relação ao dinheiro. Tem gente assim, pessoal? Demais da conta, principalmente hoje, né? Para não dizer burrice. Então, inteligência está ligada ao planejamento. Se você planejar, meu irmão, você pode conseguir coisas incríveis a nível material. Inclusive aquele sonho que você tanto sonha, aquele lugar que você quer conhecer, tudo é possível se você planejar, economizar, né? Se propor no coração, pedir a graça de Deus, em oração, irmão. Se até o mundano planejando consegue, será que o crente não consegue? É claro que sim. Então, planejar é colocar a sua inteligência a seu favor. Fala comigo. Planejar é colocar a minha inteligência a meu favor. Ou seja, né, se você gasta menos do que ganha, o que vai acontecer? Você vai enriquecer, você vai prosperar, você vai guardar, você vai ter uma reserva, você vai poder crescer, né, em termos de bens materiais. Agora, se você gasta mais do que ganha, o que vai acontecer? Vai empobrecer. Sempre vai estar faltando, sempre vai estar com necessidade, né? Então, é uma matemática simples e exata. Os números não enganam. A falta de planejamento nos gastos pode causar o quê? Um rombo financeiro. Isso aqui é uma realidade. Só estou relembrando vocês aqui, tá bom? Também a falta de estabelecer as prioridades certas pode ser o quê? Fatal. Aquela pessoa que gosta de comprar coisa fútil, supérfluo, aquilo que não tem necessidade nenhuma, né? Mistura desejo com necessidade. Irmão, você sempre tem que pesar isso na balança. Se é uma necessidade ou se é apenas um desejo. Eu vou comprar ali porque eu estou me sentindo bem quando eu compro. Não, tem que comprar, é óbvio, né? Mas dentro de uma necessidade. E não um desejo fútil ou a satisfação do teu ego, para mostrar para os outros. Não é assim. Tá bom? É dentro das necessidades. Então, primeiro, as dívidas e obrigações. Em segundo lugar, as necessidades, alimentação, gasolina, etc. E depois, se for possível, as vontades. Bem, então tem essas prioridades, né? Primeiro, e aquilo que a gente falou aqui, vontade custa caro, sim ou não? Sim. E geralmente são as coisas mais caras, são as vontades, né? E é outro patamar. Se eu puder, faço. Posso ter coisas boas, gente? Sim ou não? As coisas boas é que não podem o quê? Me ter. Ter vocês e ter a mim. Posso ter dinheiro? Sim ou não? Sim. O dinheiro é que não pode ter a gente. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades e não todas as nossas vontades. Então sempre lembre disso. Deus não prometeu suprir as suas vontades. Deus prometeu suprir o quê? Necessidade. O que Jesus disse que é necessidade, gente? O que comer, o que vestir, aí comida está bebida incluída, o que vestir e onde? Morar. Essas são as três necessidades básicas de um ser humano, em termos materiais, tá? Nós estamos falando em termos materiais. Existem outras que são emocionais, né? Biológicas e tal, diferentes. Então, se você coloca a sua vontade antes da necessidade, o que acontece? Vai ter sérios problemas. Tem muita gente assim, gente? Sim ou não? Então, toma cuidado com o cartão de crédito, toma cuidado com o cheque, ficar gastando cheque especial. Irmão, cheque especial não é dinheiro teu. É dinheiro de quem? Do banco, e ele fala, pega, né? Para quê? Para ferrar o cara, para meter o juro lá em cima. Mesma coisa o cartão de crédito. O cartão de crédito é o pior juro que tem. É quase 400% ao ano. Se pagar no dia, tudo bem, exatamente, aí compensa. Né? Se pagar certinho, planejado, aí é planejamento. Mas se destrambelhar, meu irmão, se tu não controla teus gastos com cartão, quebra cartão, paga à vista.
paga direitinho. Ter, tem, compra. Não tem, segura a onda aí. Geralmente é uma vontade, é um desejo, não uma necessidade. Tá bom? Então, outra burrice financeira é a cultura do crediário, né? Aqui nós estamos falando de maneira exagerada, aquela pessoa destrambelhada, tá bom? Se você compra uma mercadoria a prazo, vai pagar no final o dobro do que ela vale, geralmente, tá? Não é todo o caso, mas assim às vezes acontece isso aqui. Se você junta o dinheiro para comprar à vista, você tem o poder da barganha, o choro, né? Mas quanto é que faz à vista? Tanto, então tá aqui, toma. E já se livra de toda a dívida. É o melhor tipo de pagamento que tem, gente. Sim ou não? É claro que para nós somos assalariados, temos o dinheiro limitado, tem coisa que é missão impossível fazer isso. Por exemplo, compra de casa, compra de carro, às vezes uma moto, né? É meio que missão impossível, nós não somos ricos, abastados de chegar e pau. Aí você pode até financiar, só que você tem que ter a consciência que você vai pagar no mínimo uns 30% de juros. 20% a 30% de juros. Sim ou não, gente? Sim. Sim. E outra coisa, às vezes até o dobro, né? Tem carros aí que tu dá nada de entrada e tal, papai, tantas vezes, daí o cara vai lá e já fica quase 5 anos pagando, acaba no final de 60, 72 parcelas, acaba pagando 2 carros. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, se planejar, de preferência dar uma boa entrada, né? Isso aí vai fazer bem para o comerciante, também vai fazer bem para você, vai diminuir o juros. Se planejar e evitar o máximo crediário, a não ser que seja uma coisa, missão impossível de pagar à vista, ou coisa nesse sentido, tá bom? Então, ou seja, a diferença entre comprar à vista e a prazo pode significar quase 3 vezes o valor do produto, gente. Tem coisa que é assim. Não é pecado você ajuntar dinheiro para conquistar um objeto. Isso, na verdade, é inteligência. Pessoa que realmente é boa de finanças, geralmente ela guarda o dinheiro, quando tem a grana, vai lá e pau, à vista. Tá bom? Então, se você é financeiramente mal educado, não adianta ficar colocando a culpa no diabo. O diabo não tem culpa. Nem no governo. Nem nos demônios, nem na Dilma, nem no PT, nada disso. O diabo não tem culpa. A culpa é de quem? Da nossa má gestão. Não fomos mordomos fiéis. Não administramos fielmente os bens que Deus confiou a nós, tá? Você mesmo se torna o seu diabo. Olha só que forte isso aqui. Você mesmo se torna o seu diabo. E às vezes vai viver um inferno na terra sem necessidade. Não consegue dormir direito, perde a paz no coração, no sentido que fica todo atribulado, todo atormentado, porque às vezes fez uma compra compulsiva, sem pensar, sem planejar, no impulso, no desejo, na vontade, e é uma alegria que dura até chegar o primeiro boleto. É ou não é, irmão? Até o primeiro pagamento é alegria. Aí depois você pega aquele talãozão, 36, 72 pagamentos, você olha e começa a dar vontade de chorar. Então, vamos ser sábios nisso, em nome de Jesus. Amém? Não culpe o diabo de uma responsabilidade que é sua. Agora, existe influência maligna, demoníaca em situações crônicas na área de finanças? Pode existir? Sim ou não? Sim. Então, vamos agir com responsabilidade. O que cabe a nós é nossa responsabilidade. Se é uma situação crônica, uma maldição, uma perseguição demoníaca, vamos orar e repreender os demônios que estão agindo ali, porque nós temos autoridade em Cristo Jesus. Amém? Amém? Fala. Uma coisinha, eu estava lendo que quando você compra um carro, a sua alegria de ter aquele carro dura 15 dias. E quando você vai comer alguma coisa que te traz uma memória afetiva, essa alegria dura 60 dias. Olha só. Eu achei isso bem impressionante. Legal mesmo. Porque um carro, 15 dias. E olha o tamanho da dívida, né? Uma comida, uma coisa tão barata,
Gera a mesma sensação e é muito mais provocado. E geralmente você não se endivida para ter esse tipo de sensação, né? Isso é legal essa colocação. Amém? A não ser que a pessoa tenha problema. Aí não vai se sentir culpa. Isso é resposta porque as pessoas Vamos lá, gente. É resposta porque as pessoas estão ficando obesas? Pode ser também, né? Segundo 60 dias. É todo desequilíbrio, gente, todo exagero traz dor e sofrimento desnecessário. Todo desequilíbrio, todo exagero traz dor em qualquer área. Traz dor e sofrimento desnecessário. Não era para ser assim. Se houvesse equilíbrio, se houvesse domínio próprio, se houvesse planejamento, se houvesse boa gestão de recursos do seu corpo, das coisas que Deus confiou a você, da sua família. O desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessários. Essa frase é legal, anota aí. Tá? Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessários. Traz sim. Pastor, e Fala. quando a pessoa vem para querer pegar a gente para fiador, por exemplo, vai fazer uma compra, como aconteceu comigo, vem na minha casa e diz, eu comprar uma televisão, mas o homem lá quer que uma pessoa assine lá um cheque lá. A Bíblia ensina nós não sermos, tá? A não ser casos assim extremos, tipo, é um parente meu muito próximo, eu tenho condição, caso a pessoa não consiga cobrir, de saldar aquela situação sem me prejudicar. Por exemplo, eu já fui fiador da minha cunhada, ela precisou para alugar a casa dela, mas eu sabia que ela era uma funcionária pública, uma pessoa de boa índole, é minha parente, é meu familiar, uma pessoa de confiança, não tem problema. Só que a Bíblia, pessoas desconhecidas, que não tem ligação familiar, ou que você sabe que é BO, é problema, vai dar BO. Irmão, evite. A Bíblia diz que nós temos que fugir do fiado, igual o diabo foge da cruz. Provérbios fala isso, exatamente. Não é essa a expressão, estou brincando, né? Mas assim, a Bíblia diz que nós temos que sair correndo dessa questão de fiado, porque senão pode trazer dor e sofrimento desnecessário, além de um grande prejuízo às vezes, tá bom? Vamos lá, sintoma 6, gente, situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgias o quê? Frequentes, né? Ou seja, é aquela pessoa que toda hora acontece alguma situação crônica na vida dela. Olha só, perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes, né? Coisas estranhas, coisas esquisitas, sem causa, né? sem raiz com problema, uma coisa esquisita, estranha, pode ser que tenha origem espiritual maligna. Então aqui, não estamos falando de acidentes banais, como por exemplo, né, a questão de bater o carro no portão da garagem, são coisas que podem acontecer com qualquer um, corriqueiras, né? Não dá para dizer que isso, por exemplo, é uma perseguição demoníaca, jamais. Não é nada mais do que imperícia ou desatenção da pessoa. Nós estamos falando de repetidas situações envolvendo acidentes sérios e estranhos, algumas vezes até inexplicáveis, coisas esquisitas, coisas estranhas. Outra coisa, coisas que sejam rotineiras, sempre está acontecendo com a pessoa. Pode ser que sejam demônios agindo nas circunstâncias, né, através de maldições, do mal em ação na sua vida, por situações que estejam mal resolvidas na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, em situações onde houve quebra de princípios espirituais que atraíram o mal em ação, tá bom? Algumas pessoas são um desastre ambulante, sim ou não? Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci uns par. Desastre ambulante. Elas estão continuamente sendo vítimas de sérios acidentes, com perigos de morte, por exemplo, um após o outro, como se alguma coisa estivesse tentando insistentemente destruí-la de todas as formas possíveis. Coisas estranhas, coisas esquisitas. A pessoa sofre acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, acidentes em casa, se envolve com confusões e brigas, sofrendo ferimentos graves e às vezes até fatais. Sim ou não, irmãos? Sim. Tem gente que é desastre ambulante.
Agora ele falou isso, essa colocação aqui é precisa. É um desastre ambulante. Quem já conheceu alguém assim? E às vezes até parentes nossos, próximos, né? Cara, é só B.O. Outras questões, né? São a questão de cirurgia. Aquela pessoa que vive doente, vive na sala de cirurgia, vive, né? Não para em hospital. De certa forma, qualquer um está sujeito a ter que fazer algum tipo de cirurgia, sim ou não? Sim. Isso é normalidade. Porém, quando isso se torna muito frequente, é necessário atentar para os envolvimentos dessa pessoa com o quê? O ocultismo, né? A feitiçaria. Mais especificamente com o kardecismo. Às vezes ela foi lá fazer uma cirurgia espiritual. Ela achou que saiu curada, mas na verdade ela voltou embaraçada. Pastor, fala. Meu pai vai com meu pai. A minha tia, ela sempre, agora que você falou isso aí, ela sempre frequentou assim, esse negócio, hoje não, mas no passado, ela sempre frequentou esse negócio de cirurgia espiritual. Nós vamos falar aqui embaixo. Agora falou aqui um negócio. As filhas dela, tem uma já fez 18 cirurgias, a outra fez 22. Olha aí. Tá aí, ó. Legalidade. Tá É um exemplo. Sim. O demônio já se perpetuou através das gerações. Quem é que abriu a porta? Eu queria saber, eu sabia que tinha uma ação maligna ali, eu sabia. Sim. Mas eu não sabia como é que surgiu, né? Como é que surgiu? Ó, aqui por exemplo, olha, coloca um caso aqui, só para terminar aqui, depois vocês perguntam. Aqui o autor, né, atendeu um caso de uma pessoa que passou por 7 cirurgias em apenas um ano. Havia sido instrumento do Dr. Fritz, né, que era um médico alemão na época da Segunda Guerra e tal, que virou um demônio, uma entidade, que é cultuada até hoje no meio dos kardecistas, espiritistas e tal. Então, por anos a fio, ela foi instrumento, foi um cavalo, foi um médio do Dr. Fritz. E após a sua conversão, além de enfrentar doenças constantes na sua família, essa entidade vinha se alimentando do seu sangue, derramando então em cirurgias frequentes. Quer dizer, a pessoa experimentou a salvação, mas não experimentou o quê? A libertação. São coisas diferentes. Uma coisa é o novo nascimento. Tem gente que sim, no novo nascimento já, né, não teve envolvimento muito grande com coisas ocultas e tal, teve envolvimentos superficiais com uma coisinha ou outra. Às vezes na conversão já se resolve tudo nesse sentido espiritual, né, de bloqueios e perseguições malignas e tal. Mas a maioria das pessoas que teve envolvimento profundo com o reino das trevas, espiritismo, ocultismo, umbanda, feitiçaria, né, candomblé, essas coisas pesadas aqui em banda e tal, precisa fazer uma libertação. Principalmente coisas assim como isso aqui, né? O cara foi um médium, foi um cavalo, foi um instrumento de uma entidade. Então é muito sério. Ele fazia a cirurgia nos outros, né? Ele fazia cirurgia nos outros. Depois que ele se converteu, aí... Exatamente, o demônio começou a cobrar dele essas questões que ele havia se envolvido. Entendeu? Então precisava fechar essa porta, essa brecha. Ele precisava renunciar a esse dom espírita, essa legalidade que trazia toda essa opressão, esse sofrimento para ele através de cirurgias constantes. Estava sugando, acabando, derramando o sangue dele toda hora através de cirurgias. O cara já tinha passado por 7 cirurgias. Eu pergunto, isso é normal? Só se o cara sofreu um acidente enorme, daí a gente sabe, né? São várias cirurgias que precisa a pessoa fazer e tal. Mas toda hora ficar fazendo cirurgia sem uma explicação cabal, natural para isso, é estranho, é esquisito. Pode ser que seja isso aqui que a gente está citando aqui, tá bom? 7º sintoma, gente: fracasso crônico associado à história de suicídios na família. Será que tem muito isso aqui, gente? Suicídios dentro da cadeia familiar, né? Dentro da herança familiar, vai passando de geração para geração, os demônios vão perseguindo as pessoas e levando diferentes pessoas da mesma família, né, ascendente ou descendente,
ao suicídio. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Todas as vezes que uma tentativa de suicídio é praticada, a pessoa torna-se ainda mais refém dos espíritos de morte. Então, quem é que age na vida das pessoas para levá-las ao suicídio? Espíritos de morte. Contei para vocês, né, nas pregações ali, aquela vez nas minhas férias que eu fui, eu ajudei um cara que estava se suicidando. Logo que eu tirei ele da forca, eu botei ele no chão, manifestou o demônio. Demonião ali com o cara. Estava embriagado e ficou endemoniado. Aí eu orei, repreendi, começou a falar uma língua assim toda doida, parecia um aramaico, uma língua doida lá do Oriente. Meti a mão, está repreendido. Sai, em nome de Jesus! Pô, ficou bom. Aí eu vi que ele ainda continuava embriagado, né? Mas assim, voltou a consciência. O demônio saiu. Qual era o demônio? O espírito de morte que estava levando ele a se jogar ele se jogou assim de uma escada com um fio de luz no pescoço e quase morreu, né? Então isso acontece. Os demônios, espírito de morte, acabam se tornando, né, a pessoa que tentou se suicidar, mesmo que não praticou, fica refém de espíritos de morte com um profundo sentimento de fracasso. Na verdade, a pessoa se suicida por quê? Porque ela se sente fracassada. O fracasso crônico pode levar à desistência da vida, e a desistência da vida leva ao suicídio. Fala. Então, a gente sabe que, né, pela Bíblia, quem tira a própria vida não tem salvação. Sim. Mas, e as pessoas que morrem endemoniadas? Que não estão sabendo o que estão fazendo? Até por depressão, por qualquer outro problema. Assim, a resposta para essa pergunta é: a salvação pertence a quem? Ao Senhor. Então Deus sabe cada caso, qual foi o motivo que levou à insanidade, se o motivo foi pecado ou não, né? Se a pessoa foi de maneira consciente, inconsciente, se a pessoa, por exemplo, um louco se matando, Deus não, provavelmente, né, a loucura, a insanidade, Deus não leva em conta como algo consciente. Então talvez a pessoa se salve. As crianças, quando morrem, estão debaixo da misericórdia de Deus. Então, cada caso é um caso. Deus estuda o todo, a história da pessoa, o que levou a pessoa àquilo. Então Deus é justo, irmão, sim ou não? Sim. Deus é bom, a Bíblia diz o tempo todo, Deus é bom. Então, Deus conhece cada um, Deus sonda os corações, Deus nunca vai se equivocar ou agir com injustiça com relação a essas coisas. Mas assim, do ponto de vista da Bíblia, o suicídio é um passaporte para o inferno.